lá a frase, ó. Ouvindo. De novo. Muito bem. Bom, essa frase é do Matteo Mancuso. Matteo Mancuso é um guitarrista italiano que muita gente conhece. E não sei se você conhece, Matteo Mancuso. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Colocar aqui para você também. Então, segunda frase, ó. Frase 2, Matteo Mancuso. Guitarrista italiano, novo, super jovem, super talento, se destacando muito por causa de uma série de coisas, por causa da questão técnica dele, ele toca com os dedos e não usa palheta, tem uma velocidade absurda, tem um fraseado absurdo, você tem que conhecer. Se você não conhece, então vai lá depois dessa aula e assiste, ouça as coisas dele. Vamos lá, frase do Matteo Mancuso, então, para o mesmo lugar, para o mesmo 2/5, no mesmo tom, na mesma música. Olha só o que ele faz. Olha que interessante. Isso aqui, ó. Eu vou fazer primeiro de uma maneira que você vai ficar bem didático. Depois eu te mostro o dedilhado que ele fez. Opa, tem quartas aqui também. É só quartas, descendo, ó. É isso aqui. Então, ó. 3 quartas, depois 3 quartas seguidas, depois de novo, tudo um tom abaixo e depois desce mais um tom e essa aqui coloca uma nota a mais, 1, 2, 3, 4 e resolve meio tom abaixo na quinta de Lá bemol. Olha que interessante. E outra coisa interessante de notar aqui é o seguinte, você reparou que ele está usando as quartas também, igual a frase anterior, que também está usando, era composta, ó, também composta em quartas. Por isso que eu falo, em tirar os solos é importante, porque você aprende, sei lá, às vezes você tira um solo e fala assim, cara, que maneiro, tirei um solo aqui que tem quartas, e aí eu vou compor agora frases em quartas também, porque eu acho interessante. E aí você vai criando a sua identidade. Eu não sei, mas às vezes, se a gente for procurar aí, eu estou aqui viajando, tá? Mas é só uma viagem mesmo da minha cabeça. Esses dois guitarristas são jovens, então imagina aí, sei lá, de repente tem lá uma gravação do Oscar Peterson que ele faz nessa música um monte de quartas. E aí os dois ouviram essa gravação do Oscar Peterson, tiraram uma frase e falaram assim, nossa, que maneiro essa frase em quartas. Eu estou viajando, é óbvio que eu estou tentando deduzir as coisas, mas só para você entender como que é o processo que leva o cara a desenvolver o fraseado. Você fala, cara, que maneiro. Aí os dois ouviram lá o Oscar Peterson e falaram assim, pô, que maneiro, né? Frase em quartas. Eu também vou compor frases em quartas, porque eu achei muito maneiro isso. E aí eles compuseram frases em quartas. Às vezes eles se inspiraram no mesmo cara. E aí, só que cada um criou ali um fraseado diferente. Encontrou um caminho diferente. E olha só que interessante. O resultado é que a gente ouve os guitarristas, eles têm a sua identidade, mas eles estão utilizando uma técnica em comum. E isso aqui... Qual é a escala? Ele não está pensando em escala. Ele não está pensando em escala nenhuma. Ele está sobrepondo uma estrutura harmônica por cima de um 2/5. Inclusive, isso aqui é outside, porque quando ele começa aqui, ó, esse primeiro aqui, por cima do si bemol menor, vai cair dentro do si bemol. Então, isso aqui vai ser a terça, isso aqui é a sétima, isso aqui é uma quarta, né? Então, seria esse acorde aqui, que é a mesma ideia do...
Opa, peraí. É quase as mesmas notas, ó. Mas é a mesma ideia da frase anterior, ó. Tá vendo? Então aqui ele tá inside. Depois ele faz. Quando ele faz isso, ele tá sobrepondo aqui uma estrutura do frígio, né? Tocando aqui a terça menor, a sexta menor e a nona menor. Quando ele vem para cá, já vai pro dominante, né? E isso aqui, em relação ao dominante, vai ser, ó, sustenido 11, essa nota vai ser a nona menor e essa aqui vai ser a quinta aumentada. Então aqui a gente pode dizer que ele está dentro da escala alterada, só que logo em seguida, vamos ver isso aqui em relação a isso, ó. O que é isso aqui? Terça, sétima maior no acorde dominante. Ó. Quinta diminuta, nona menor. E colocou a sétima maior no acorde sétima. Ou seja, ele está pensando mais numa estrutura de repetição. Ele pegou um elemento e continuou aquele elemento descendo de tom em tom para criar esse efeito de cópia, né? Que a gente faz para desenvolver motivo melódico. E aí, o intervalo que vai bater em relação ao acorde, não está pensando na escala. Ele não está fazendo aqui, agora eu vou tocar a escala alterada. Não, ele não está pensando na escala. E o dedilhado que ele faz é esse aqui, ó. Esse aqui ele muda e resolve aqui na quinta desse cara. É isso que está acontecendo. Vamos ver se eu consigo aplicar isso aqui no 2/5. Graças a Deus tá lento, né? Ó. Ó. Aqui, de novo. Espera aí, deixa eu voltar aqui que eu tô perdido. Vou contar de novo. Olha lá. A primeira frase, vamos ver. Essa agora. Beleza? E as duas construídas a partir da ideia do intervalo de quartas, superposição de quartas. Aqui, ó, importante, isso aqui tem outside nesse negócio aqui. E o que é outside? É quando você realmente coloca uma outra estrutura por cima daquilo ali. Você ignora o acorde que está rolando e você toca outra coisa, tá? Só que essa outra coisa, ela tem que ter uma intenção. Se você reparar, olha como é que ele está aqui, diatônico, né? Está aqui dentro do acorde. Aí começou a alterar tudo. Vai para a escala alterada, aqui ele está dentro da escala alterada. Olha que interessante, se a gente for mais a fundo, a gente vai analisando a frase, a gente vai entendendo, né? Ó, isso aqui, esses dois primeiros tá no 2, tá no 2. Os próximos dois tá no quinto.
E aí, esses dois primeiros aqui, esses dois blocos de quartas aqui, o primeiro está totalmente dentro do acorde, o segundo já está fora do acorde menor, né? Ele vai buscar o som do frígio, que aqui seria mais diatonicamente, seria dórico. Então, tá dentro, fora, outside. Isso aqui, quando chega nesse aqui, esse aqui, vamos dizer que ele está dentro, porque se eu pensar que esse aqui é um acorde alterado, todas as notas estão dentro da escala alterada. E aqui está fora, que aparece inclusive a sétima maior. Então, ó. Inside, outside, outside. E ele sai do outside por resolução de semitom, que é uma condução de vozes. Isso é extremamente importante para que o seu solo faça sentido. Então, o que acontece? Por que é importante você tirar os solos? Porque você vai ver na prática como as coisas acontecem. Então, você quer, por exemplo, saber como que toca outside, você tirando os solos, quando aconteceu o outside com um cara que já toca com fluência, já improvisa sem pensar em escala, ele já tem aquela linguagem, o que vai acontecer? Você vai ver que você vai ver como que é a aplicação de fato daquilo, sacou? Então, por isso que eu falo, é extremamente importante que você tire os solos. E aí, nesse momento, você pensa assim, cara, eu não tenho uma base teórica legal. Eu tenho uma base teórica legal, mas eu não consigo desenvolver na prática. Então, se você tem uma base teórica legal, você entendeu o que eu disse aqui. Você sabe que é escala alterada e é extremamente frustrante, não é? Quando a gente sabe a escala, o nome das escalas, as notas que tem nas escalas, mas a gente de fato não consegue usar nada daquilo que a gente aprendeu. Parece, a gente fica com a sensação de que perdeu tempo na vida. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu sabia todas as escalas, chegou um momento na minha vida que eu sabia todas as escalas e eu não conseguia improvisar. Por quê? Porque eu não tinha sacado que eu tinha que improvisar sem pensar em escala. Eu não tinha que ficar pensando, só que eu ficava preso a pensar a escala para tocar e eu sei a escala, mas na hora não dá tempo. Quando eu vejo, já passou o acorde e eu não consegui fazer nada. E eu ficava frustrado. E é uma sensação muito frustrante quando você sabe as coisas, mas você não consegue usar aquilo. E eu te digo, a maneira como você tem que fazer para tirar as coisas da teoria, as coisas que você aprende teoricamente e desenvolver isso na prática, é exatamente vendo como a coisa acontece na prática. E nada melhor do que tirar os solos, aprender essas frases, entender como o cara fez, e aí depois você pega e toca por cima. Repete a frase para a sua mão entender mecanicamente o que você tem que fazer. A parte mecânica mesmo, técnica, para a sua mão ter condições de executar aquilo. Eu falei ontem, na live de ontem, o seguinte: quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa cita um assunto, e aí você quer fazer um comentário sobre aquilo, no momento em que o cara citou o assunto que você sentiu a vontade de fazer aquele comentário, você fala assim, inclusive, quando você diz isso, você já sabe tudo o que você vai dizer, não é verdade? Porque o pensamento, ele veio todo, você já sabe o que você vai dizer, só que você não definiu ainda as palavras. Improvisação é a mesma coisa. Você já sabe o que você vai dizer, mas você não pensou nas palavras. Você não escolheu, agora eu vou dizer a palavra, o verbo no pretérito perfeito. Não, você não vai dizer nada, você não vai pensar nada disso. Você só vai fazer a coisa acontecer, só vai falar. E música é a mesma coisa, você improvisa sem pensar na escala.